Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Se preparando? A nossa aula de hoje, a gente já encerrou o que faz um texto ser texto. Que tal agora a gente começar a produzir um texto? Como é que a gente começa a escrever um texto? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nada na vida é por acaso. Nada. Então, pense na construção de uma casa. Quando eu vou construir uma casa, vocês começam pelo telhado? Bem, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu analiso, a gente começa primeiro pelo alicerce, pela base. Então, o texto também, para eu construir um texto, é nessa mesma estrutura. Eu não posso começar pelo telhado. E como é que eu começo pela base? Então, bora algumas dicas aqui. Primeiro, tenha uma prática de texto. Tentem escrever sempre. Segundo, veja os temas que estão mais na moda, pesquise sobre eles, escreva uma redação com a sua opinião sobre cada um. Tente sempre fazer isso para você mesmo. Ai, Patrícia, mas não tem quem olhe, quem vê se eu estou correto, se eu estou produzindo um texto correto. Faça. Simplesmente vá fazendo. Depois, com as nossas aulas aqui, aí você vai recapitulando. Poxa, isso aqui está de acordo com o que a Patrícia passou lá na nossa aula? Então, aí a gente vai verificando se vocês realmente estão atendendo o que nós estamos passando aqui para vocês ou não. Isso aí é uma coisa que a gente vai fazendo com a prática. Uma coisa muito importante, gente, até eu tenho esse problema. Revisa o texto depois de feito, ou dê para um colega ou um professor ler. Sempre faça isso. Por quê? Porque você se acostuma com os seus próprios erros. Eu me acostumo. Então, às vezes, eu preparo um material bacaninha, penso que está tudo ok. Na hora que eu estou dando a aula, eu percebo uma falha aqui, outra ali. Porque no imediato, tu fica tão cego pelo teu próprio erro. Dá um stand-by, deixa ele ficar lá mais ou menos uns 4, 5 dias, depois revisa. Mesmo assim, quando é um texto muito longo, tu vais ver que ainda tem algumas falhas. Então, revisão é fundamental no processo do escrever. Por isso que na redação vocês têm um rascunho, justamente por isso. E claro, gente, se não gostar, escreva de novo. Veja o que é uma prática constante. E aí agora a gente vai para uma reflexão bem interessante do nosso amigo José Saramago. O José Saramago, para quem não conhece, é só uma dica, ele é o único cara, gente, é muito orgulho. Nós temos dentro da literatura a premiação, como tem o Nobel de Física, Nobel de Química, nós temos o Nobel de Literatura. E a única pessoa que ganhou um Nobel de Literatura em língua portuguesa foi esse moço aí. Então, a gente só tem uma obra dele, que é Os Ensaios da Cegueira, inclusive foi transformado em filme, e foi a única obra que ganhou o Nobel de Literatura em língua portuguesa. Se você for analisar, todas as obras que ganharam o Nobel de Literatura ou estão em inglês, espanhol, em outros idiomas. Português a gente só tem uma, que é do José Saramago. E ele colocou essa frase que é bem interessante para nós pensarmos no ato de escrever. Aprender a escrever é aprender a pensar. Se eu não sei pensar, se eu não sei refletir, se eu não sei analisar, pode ter certeza que eu não vou saber escrever. Então, é um processo de reflexão, como nós já vimos anteriormente. Inclusive, na nossa primeira aula, eu acredito que eu tenha falado sobre isso para vocês. Então, refletir. Então, essa frase aí é somente do Nobel de Literatura em Língua Portuguesa. Primeiro e único. Então, vamos começar a construir o nosso texto. Aí, a gente vai observar agora, que eu coloquei aqui, ó, algumas perspectivas teóricas e práticas da elaboração do parágrafo. Primeira coisa que para eu começar um texto, eu começo pela parte. E qual é a parte do meu texto? É o parágrafo. Então, primeiro vamos pensar matematicamente aqui. O texto é um todo. Esse todo é formado de partes. Essas partes são parágrafos, que são formadas de outras partes menores chamadas períodos, que são formadas por partes menores chamadas palavras. Resumindo, palavras se juntam, formam períodos, que se juntam, formam parágrafos, que se juntam e formam o texto. Então, são partes que vão completando um todo. Então, vamos começar pelo parágrafo. Como é que eu consigo analisar e escrever um parágrafo? Isso vale para o texto. Primeira coisa, meninos e meninas, escolha e delimite o tema.
Esse é o ponto mais importante. O que eu vou escrever sobre o quê? Quando a gente faz tanto vestibular da Universidade Federal de Roraima, quanto o vestibular do Enem, ele já vem com um tema. Tema, gente, é sobre o que você vai dissertar, é sobre o que você vai escrever. Então, o tema não é o teu texto. Ali é só um norte para te embasar, para te direcionar, para tu focares e chegar a um objetivo. Então, todo o processo de construção textual começa por aí. Primeira coisa, o tema. Então, o tema que está lá é bem amplo, bem genérico. Então, você vai ter que amarrá-lo. Você vai ter que enxugá-lo, direcioná-lo, criar um objetivo para que isso se proponha na tua jornada, na tua caminhada, até prosseguir e produzir o teu texto todo. Então, primeira coisa, escolha e delimite o tema. Segundo, muito importante, o objetivo. Eu quero escrever sobre o coronavírus. Mas o quê? Gente, é um assunto muito grande, muito relevante. O que eu vou escrever? Então, eu peguei para vocês, assim como exemplo, que a gente tem usado nas aulas anteriores, a questão que as massagens, as mãos dos massagistas, dos fisioterapeutas foram muito importantes no processo de reabilitação de quem tinha ou teve coronavírus. Então, ao longo dessas nossas caminhadas, dessas nossas aulas, eu peguei isso como exemplo. Então, olhe lá, então eu estou caminhando, eu estou traçando um objetivo. Eu sei o que eu vou falar agora. Qual é o meu objetivo? Mostrar que a fisioterapia, através das mãos dos fisioterapeutas, foram fundamentais nesse processo de reabilitação dos doentes oriundos do coronavírus, gente. Então, eu tenho um objetivo. Isso vai me nortear. Patrícia, eu preciso escrever isso lá na hora da minha redação? Coloque como um lembrete, só para você ter um norteio, um norte, um direcionador, para você não se perder. Porque esse objetivo faz com que tu não te perdes na construção do teu texto. Elabora a frase núcleo. No teu texto a gente chama de introdução. Depois o desenvolvimento e, claro, a conclusão. Então, vamos ver aqui esse processo dentro de um texto. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, como é que isso acontece. Então, vejam aí o tema 1. Olha que é um tema bem genérico, a corrupção. Ai, Patrícia, mas é um tema muito chato. Gente, mas é a nossa realidade, infelizmente. Infelizmente. Mas vamos falar dela. Corrupção é muito grande, é um tema amplo, complexo. E agora, como é que eu faço? O que eu faço? Então, a primeira coisa é o tema que é a corrupção. Eu tenho que delimitar esse tema. Como é que eu vou fazer isso? Bem, se eu vou falar da corrupção, vamos falar da corrupção no Brasil. Mas é um tema muito grande ainda, com certeza. Vamos afunilar mais. Vamos falar da corrupção na cidade de São Paulo. Patrícia, saímos do Brasil, fomos para São Paulo, mas continua muito amplo. Então, vamos afunilar mais. Vamos fazer o quê? Os casos de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta. Então, já direcionei o meu objetivo, já tenho uma delimitação, então, agora eu tenho um objetivo a atingir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer um objetivo. Vou falar da corrupção dentro do Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, especificando mais ainda em relação aos desmandos políticos, corrupção política, que envolveu o ex-prefeito Celso Pitta, que fez parte da mídia brasileira durante muito tempo, devido aos seus escândalos de corrupção. Então, a primeira coisa, um objetivo. O que eu vou fazer com o objetivo? Primeira coisa, objetivo é com o verbo no infinitivo, sempre. Qual é o meu objetivo com os casos de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta? O que é que eu vou fazer com isso, com essa delimitação? Então, vamos lá. O meu objetivo vai ser o quê? Identificar e comentar os casos mais graves de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta. E olha, que foram muitos. Muitos mesmo. Mas eu vou falar de todos? Não, gente, vocês vão se perder. Mas que tal eu selecionar alguns somente que teve relevância nacional? Então, a primeira coisa é o seguinte. Na minha introdução, na minha frase núcleo, eu vou deixar claro para o meu leitor especificamente o quê? Que muitos são os casos de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta, mas alguns se revestem de maior gravidade.
Então, está claro que eu vou falar de corrupção, é no Brasil, é em São Paulo, e envolve o ex-prefeito Celso Pitta, que foi envolvido em muitos escândalos envolvendo a corrupção, mas que eu não vou falar de todos, mas somente daqueles que tiveram maior gravidade. Então, vejam só, isso está bem definido, bem delimitado para o meu leitor. Eu não vou ter problema com isso. Ele já sabe que eu não vou falar de tudo sobre o Celso Pitta, de todos os escândalos. Para isso, eu preciso ter um plano de desenvolvimento, para eu construir meu desenvolvimento em cima dessas ideias que eu coloquei na minha introdução. E assim eu não perder o foco do meu objetivo. Aí eu vou fazer um plano de desenvolvimento das ideias, que é para eu construir o meu desenvolvimento. Então, preste bem atenção. Quem manda, quem comanda o que vai ser escrito é a tua introdução. Ela é o cérebro, ela é a cabeça, ela que vai te dizer, olha, isso aqui é o que tem que ser dito no teu texto. Então, se prenda muito à tua introdução e veja que ela tem que estar de acordo com o teu objetivo, que tem que estar de acordo com o teu tema e a delimitação do teu tema. Você não pode fugir disso. Então, observe aí no plano de desenvolvimento de ideia desse texto. Os casos mais graves de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta, aí eu escolhi 3, por ordem cronológica. Em 96, a emissão de 3,2 bilhões em títulos. Em 1997, o caso conhecido como Frangogate. Em 1999, o descumprimento da lei orgânica do município. Resumindo, vamos analisar corrupção no Brasil, em São Paulo, envolvendo Celso Pitta. São várias, mas eu vou escolher somente 3. Como é que está meu objetivo? Vamos lá para o objetivo, identificar e comentar os casos mais graves de corrupção envolvendo o ex-prefeito Celso Pitta. Quais são os de 96, 97 e 99? Teve outro? Teve. Vou falar deles? Não. Por que não, Patrícia? Porque eu vou me perder. Eu preciso de ser objetivo. Eu tenho que estar de acordo com o meu objetivo. O meu objetivo está me dizendo que eu não vou falar de todos, que eu vou falar somente desses 3, e é somente desses 3 que eu vou falar. Então, observe que é uma amarração, é um bloco que vai completando o outro. Tema, delimita esse tema, cria um objetivo, constrói uma introdução que esteja de acordo com o teu objetivo e organiza as tuas ideias para ser desenvolvida ao longo do deslanchar do teu texto, que é a parte mais gorducha, mais estruturada, que é o que a gente chama de desenvolvimento. Tá certo? Então, por hoje a gente termina nessa aula em relação a essa base, e aí na próxima aula eu quero falar para vocês como montar uma introdução, tá certo? Então, a gente já vai começar agora o nosso processo de produção textual. Recapitulando, texto tem que ter textualidade. Textualidade eu tenho que ter unidade, coesão, coerência, clareza. Para construir o texto, eu preciso ter um tema. Preciso delimitar esse tema, preciso criar um objetivo para esse tema, preciso elaborar uma introdução que vai amarrar o que eu vou desenvolver lá na parte mais estrutural, que é o desenvolvimento da minha redação. E aí agora a gente já vai caminhar para a gente chegar ao nosso destino, que é construir um texto, uma redação. Até a próxima aula. Valeu, gente!